Vocês não vão acreditar no que aconteceu. É este o sabor da culinária brasileira? Eu estava completamente enganado. Por 75 anos acreditei que a culinária francesa era a melhor do mundo. Estas foram as palavras do chefe Pierre, dono de um restaurante 3 estrelas Michelin, que desabou em lágrimas no momento em que provou a primeira colherada de um prato da cozinha sagrada em um retiro escondido nas montanhas de Minas Gerais. Vocês sabiam que 12 mestres da culinária europeia, que dedicaram suas vidas apenas à gastronomia francesa, voltaram para a França imediatamente após provarem apenas uma refeição simples neste refúgio brasileiro e começaram a mudar radicalmente os cardápios de seus próprios restaurantes? Chefes de alta gastronomia, estrelas Michelin, eles tiveram um encontro chocante com um simples prato servido no coração da mata brasileira. O que exatamente eles comeram neste local isolado? Por que essas autoridades culinárias, com 50 anos de carreira, ficaram tão comovidas com uma refeição tão despretensiosa? Eu sou Botelho, um intérprete especializado em culinária que reside em Paris. Nos últimos 15 anos, trabalhei como intérprete para chefes de todo o mundo. Em outubro do ano passado, tive a experiência mais impressionante da minha vida. Naquele dia, eu estava em Hong Kong, participando de uma conferência internacional de gastronomia com 12 mestres franceses. Era uma delegação especial, reunindo as maiores autoridades da culinária francesa. Pierre, o proprietário de 75 anos, Antoine, chefe de um renomado restaurante de luxo, Jacques, o inspetor Michelin, e Marie, a diretora de uma prestigiosa escola de culinária. A idade média do grupo era de 68 anos e todos eram veteranos com mais de 50 anos de experiência. Eles eram pessoas que habitualmente preparavam pratos que custavam mais de R$ 500 por pessoa em seus restaurantes parisienses, servindo celebridades globais. Naquele dia, eles participavam como jurados da Conferência de Hong Kong, avaliando a culinária de vários países. No entanto, para ser honesto, a avaliação deles sobre a culinária asiática e, por extensão, o que consideravam comida do terceiro mundo, era extremamente severa. Pierre me disse: culinária japonesa é só peixe cru, não vejo nenhuma arte nisso. Antoine ria e dizia: culinária tailandesa é só sabor salgado e pimenta. Nenhuma sutileza, só agressão. Jacques chegou a afirmar que, em comparação com a culinária francesa, eram pratos primitivos. Marie tinha a mesma opinião. A culinária asiática não passa de comida de gente comum. Não tem a mesma classe que a alta gastronomia que nós criamos. Ouvi essas declarações repetidamente. Como intérprete, meu trabalho era apenas traduzir, mas por dentro senti uma ponta de tristeza, pois sabia o quão rica e complexa a verdadeira culinária oriental podia ser. O plano era encerrar os 3 dias em Hong Kong e retornar diretamente a Paris. Embarcamos no voo direto para o aeroporto Charles de Gaulle e no avião eles continuavam a falar animadamente sobre a culinária francesa. Pierre falava com orgulho sobre o novo menu de seu restaurante, contando sobre um prato especial que ele havia criado usando vezes foie gras, vezes e trufas. Contudo, 3 horas após a decolagem, o capitão fez um anúncio repentino. Manifestações políticas haviam se intensificado em Hong Kong e o espaço aéreo estava temporariamente fechado. Além disso, o sobrevoo da China continental também havia sido proibido, impedindo a rota direta para a França. O aeroporto mais seguro e capaz de receber um avião de grande porte era o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, Brasil. Um pouso de emergência foi decidido. A cabine ficou tensa por um instante. Antoine fez uma careta e resmungou: não acredito que vamos para o Brasil. Marie, com uma expressão de claro descontentamento, disse: o que farei nesse país chato? É só praia e música ruim. Jacques estava preocupado. Tenho certeza de que a comida brasileira não fará o meu paladar. Todos demonstravam confusão com a súbita mudança de planos. Rapidamente entrei em contato com uma agência de viagens brasileira e solicitei um guia de emergência. Já que iríamos pousar em Guarulhos, eu precisava garantir hospedagem em São Paulo. Felizmente, Dona Clara, uma guia local com quem eu já havia trabalhado respondeu rapidamente. Pousamos em Guarulhos por volta das 21 horas. Os chefes estavam exaustos após o longo voo, mas a primeira impressão do aeroporto foi surpreendentemente positiva. Pierre comentou que era muito mais limpo e moderno do que o Charles de Gaulle. O processo de imigração foi mais rápido do que esperavam, com informações claras em inglês e francês. Chegamos ao hotel após as 23 horas. Naquela noite,
jantamos algo leve no restaurante do hotel. Estavam cansados, então pediram pratos brasileiros simples. E aqui ocorreu a primeira pequena surpresa. A apresentação dos pratos era inesperadamente bonita. Antoine foi o primeiro a reagir. A delicadeza desta montagem não perde em nada para a culinária francesa. Na manhã seguinte, começamos um breve passeio por São Paulo. O plano original era visitar o mercado municipal, mas Dona Clara fez uma proposta especial. Para especialistas em culinária como vocês, por que não experimentamos a cozinha sagrada brasileira? No instante em que ouviram cozinha sagrada, a reação foi fria, como esperado. Pierre franziu a testa. Comida que não usa carne nem peixe pode ser chamada de culinária? Jacques reagiu imediatamente. É impossível criar um prato satisfatório só com vegetais. Isso não é culinária, é salada. Marie também demonstrou desinteresse. Culinária vegetariana não é algo que chefes profissionais como nós devam estudar. Antoine concordou. Conhecendo a sutileza e a complexidade da culinária francesa, pratos só com vegetais serão com certeza insuficientes. No entanto, Dona Clara não desistiu e explicou pacientemente. A cozinha sagrada ou a culinária de raiz é uma tradição de séculos, especialmente em comunidades isoladas. Ela exige técnicas avançadas para expressar a plenitude do sabor usando apenas ingredientes da terra. Chefes famosos de todo o mundo vêm aqui para aprender a profundidade desta filosofia. Ela acrescentou que havia retiros e estabelecimentos de cozinha sagrada que haviam sido reconhecidos por guias internacionais de gastronomia. Ao ouvir isso, Jacques demonstrou um pequeno interesse. Reconhecido por guias? Trabalhei como inspetor por 20 anos e nunca ouvi falar disso. Dona Clara mostrou um guia turístico que confirmava a menção de um local de cozinha sagrada. Ainda assim, Pierre estava cético. Deve ser um reconhecimento especial para turistas. Não deve ser alta gastronomia no verdadeiro sentido. No entanto, já que estavam no Brasil, concordaram, meio a contragosto, em visitar um famoso vezes sítio, vezes espiritual em Minas Gerais. Na viagem de trem-bala para Minas, a paisagem brasileira que passava pela janela começou a despertar o interesse de todos. Eles se impressionaram com a beleza da mata densa e a organização das pequenas cidades rurais. Antoine comentou olhando para fora. É um país mais belo do que eu esperava. Marie concordou. É muito organizado e limpo, de fato. Ao chegar na estação de trem em Minas Gerais, sentiram a atmosfera do interior histórico. No caminho de ônibus até o vezes sítio, vezes espiritual, ficaram maravilhados com a beleza das paisagens montanhosas. Marie notou o contraste harmonioso entre as construções coloniais e a arquitetura moderna. Jacques disse que sentia uma estética completamente diferente da de Paris. Chegamos ao refúgio do Axé por volta das 14 horas. No momento em que atravessamos o portão rústico, fomos envolvidos por uma atmosfera de profundo silêncio. Para pessoas acostumadas ao barulho de Paris, essa tranquilidade era revigorante. Pierre exclamou surpreso. Um lugar tão silencioso assim existe? Não parece estar no meio de uma região movimentada. O mestre Benício, líder da comunidade e chefe, tinha mais de 70 anos e explicou a história do local em um francês fluente. Este refúgio, disse ele, mantinha a tradição da cozinha sagrada por gerações, honrando a sabedoria ancestral. Ele explicou que cozinhar não era apenas alimentar, mas parte da disciplina espiritual, uma expressão de gratidão à vida e à Mãe Terra. Ouvindo o mestre Benício, Antoine perguntou: o senhor diz que cozinhar é disciplina. O que isso significa em termos práticos? O mestre Benício sorriu gentilmente e respondeu: cada ingrediente tem sua vida, seu vezes axé. Já que recebemos essa vida, não devemos desperdiçá-la. É nosso dever como cozinheiros maximizar o sabor intrínseco do ingrediente e nutrir o corpo e o espírito de quem come. Marie ficou pensativa. É verdade. Nós tratamos os ingredientes como material para obras de arte, mas tendemos a esquecer a gratidão por estar recebendo uma vida. Jacques concordou. Na culinária francesa, valorizamos a beleza visual e a complexidade do sabor, mas talvez tenhamos perdido o foco no sabor original do ingrediente. O primeiro passo foi uma experiência de meditação contemplativa. Inicialmente, todos estavam inquietos. Pierre reclamava da dor nas pernas e Antoine questionava a utilidade da prática. No entanto, seguindo as instruções do mestre Benício, aprenderam a sentar-se corretamente e passaram 15 minutos em absoluto silêncio. Quando a meditação terminou, suas expressões haviam mudado visivelmente. Pierre disse calmamente: é estranho.
Eu cozinho no barulho do meu restaurante todos os dias. Há quantos anos não passo um momento tão quieto? Marie comentou: minha mente está mais clara. Sinto que posso perceber coisas que normalmente ignoraria. Antoine permaneceu de olhos fechados, pensando por um momento. Ele disse: quando cozinho, estou sempre com pressa, correndo contra o tempo. Mas neste silêncio, sinto que posso ouvir a voz dos ingredientes. Jacques concordou. Ao avaliar a comida, estou sempre tão ocupado que me concentro mais em julgar do que em saborear. Mas se acalmar o coração assim, posso provar mais profundamente. O mestre Benício disse: se o coração está agitado, não se pode conhecer o verdadeiro sabor. Primeiro acalme o coração e encare o ingrediente. Este é o básico da culinária. Tente acalmar a mente por um breve momento antes de cozinhar. Com certeza vocês encontrarão sabores que nunca notaram antes. E então chegou a hora da cozinha sagrada. Fomos conduzidos ao refeitório, onde pratos lindamente montados estavam dispostos. À primeira vista, a aparência era simples, mas o cuidado na seleção dos utensílios e na disposição era evidente. O que Pierre notou primeiro foi a beleza da louça. Que cerâmica é esta? Uma beleza delicada que nunca vi na França. O mestre Benício explicou. Esta é uma cerâmica artesanal de Minas Gerais, feita na região. Na cozinha sagrada, escolher o utensílio certo para o prato é crucial. A obra só está completa quando a comida e o recipiente estão em harmonia. Marie ficou impressionada. Os utensílios têm um papel tão importante? Na culinária francesa, o prato é, na maioria das vezes, apenas um suporte para a comida. Esta é uma abordagem completamente diferente. O mestre Benício explicou detalhadamente cada prato. Primeiro, esta é a nossa vezes mousse de castanha de caju. É feita apenas com castanhas e água de nascente, mas a textura é tão suave quanto o creme de leite. Não usamos açúcar refinado. O doce vem do próprio fruto da terra. Antoine se espantou. Uma textura tão suave pode ser obtida apenas com castanhas? Em seguida, foi apresentado um ensopado de raízes, caldo de raízes. A aparência era discreta, mas a explicação do mestre era detalhada. Isto é inhame, mandioca, batata doce e maxixe, cozidos lentamente em um caldo intenso feito apenas com ervas secas e cogumelos nativos. Não usamos carne nem peixe, mas esta combinação de ingredientes da terra produz uma profundidade incrível. Jacques observou com curiosidade. Apenas com cogumelos e ervas é possível obter um caldo tão profundo? O mestre Benício respondeu com um sorriso. As raízes, quando cozidas lentamente, liberam aminoácidos ricos, e os cogumelos nativos contêm uma substância que intensifica o sabor umami. Quando combinados, criam uma profundidade que rivaliza com o vezes bouillon, vezes de carne ou peixe. É a base da nossa culinária. Pierre arregalou os olhos. Aminoácidos e umami de vegetais? Eu não sabia que havia tal fundamento científico por trás disso. Ele continuou. Aqui temos o vezes refresco de pimenta de cheiro com frutas cítricas. É uma iguaria que só pode ser saboreada nesta época do ano. Valorizar a sazonalidade é uma característica da cozinha sagrada. Usamos ingredientes que a natureza nos oferece no momento, expressando nossa gratidão pelas bênçãos da estação. Marie perguntou: nós também valorizamos a sazonalidade na culinária francesa, mas esta é uma sensação diferente. Que filosofia está por trás disso? O mestre Benício respondeu pacientemente. Os humanos são parte da natureza. Ao consumir os nutrientes que o corpo precisa em cada estação, mantemos a saúde. Na primavera, comemos brotos amargos para desintoxicar o corpo acumulado no inverno. No verão, usamos alimentos que refrescam para lidar com o calor. A culinária também é medicina. Antoine ficou pasmo. A culinária também é medicina. É verdade que na culinária francesa, muitas vezes priorizamos o sabor e a aparência, negligenciando a saúde. Mas com esta filosofia, podemos conciliar o sabor e o bem-estar. E finalmente chegou a hora de provar. O mestre Benício uniu as mãos e recitou uma prece antes da refeição. Ele também explicou o significado da expressão local para agradecer a comida. É uma expressão de gratidão por receber a vida. Os chefes uniram as mãos e agradeceram em silêncio. No instante em que deram o primeiro bocado, o refeitório ficou em total silêncio. Todos pareciam ter perdido a fala. Pierre provou a mousse de castanha, fechou os olhos e saboreou por um longo tempo sem dizer nada. Após cerca de 30 segundos, ele abriu os lábios lentamente. É inacreditável. Uma profundidade de sabor tão grande pode ser expressa apenas com castanhas. A complexidade do aroma e a suavidade na boca.
É mais delicado e elegante do que qualquer patê que servimos na França. Antoine provou o caldo de raízes e estava surpreso. Que profundidade é esta? Tem a mesma riqueza e corpo de um vezes bouillon vezes de carne, mas o sabor residual é leve e não pesa no estômago. Eu nunca soube que existia um prato assim. Marie estava comovida com o refresco de pimenta de cheiro. Esta fragrância e este sabor são uma experiência inédita. O aroma refrescante e a doçura suave das frutas cítricas, com o toque sutil da pimenta de cheiro, estão em perfeita harmonia. Nunca vi um prato que expressasse a primavera, ou no caso, o verão úmido, de forma tão pura. Jacques tinha lágrimas nos olhos. Comi culinária francesa por 50 anos, mas esta é a primeira vez que um prato me toca tão profundamente. Não é apenas delicioso, sinto como se meu espírito estivesse sendo purificado. Nunca pensei que comida pudesse me fazer sentir assim. O mestre Benício observou em silêncio. O verdadeiro sabor dos ingredientes está sendo transmitido porque seus corações estão abertos. É resultado da quietude que encontraram na meditação. Quando a mente está agitada, só se sente o sabor superficial, não importa quão boa seja a comida. À medida que a refeição avançava, a expressão dos chefes mudava ainda mais. O ceticismo inicial desapareceu completamente e eles saboreavam cada prato com seriedade. Pierre, com sua longa experiência como chefe executivo, compreendeu o alto nível técnico da culinária. Criar um sabor tão complexo e profundo apenas com vegetais exige técnica e experiência consideráveis. A forma como os ingredientes são cortados, o tempo de cozimento, o ponto de tempero, tudo é perfeitamente calculado. Isto é, sem dúvida, um trabalho de mestre. Antoine sentiu o mesmo. Até agora eu só pensava em vegetais como acompanhamento. Mas esta é uma culinária ousada, onde os vegetais são os protagonistas. Seria perfeitamente integrada a um menu francês. Na verdade, ter pratos como este tornaria todo o menu melhor. Marie, como educadora, percebeu a riqueza de aprendizado desta culinária. A combinação de ingredientes, o método de cozimento, a montagem, tudo é lógico. Se eu ensinar isso aos meus alunos, a mentalidade deles sobre culinária mudará radicalmente. Jacques, como avaliador Michelin, pensava sobre a pontuação do prato. A alta técnica, a originalidade, a forma como os ingredientes são utilizados. Em qualquer aspecto, é uma culinária que merece estrelas. Sinto vergonha de ter desdenhado a culinária sagrada até agora. No final da refeição, o mestre Benício serviu-lhes uma infusão especial de ervas. Não era um chá comum, era uma infusão de ervas da Mata Atlântica, de cor verde intensa e aroma profundo. O mestre Benício explicou: esta infusão também faz parte da cozinha sagrada. Ao ser bebida após a refeição, ela limpa o paladar e acalma o espírito. O amargor das ervas também ajuda a desintoxicar o corpo. Enquanto bebiam o chá, os chefes conversavam sobre o que haviam acabado de comer. Pierre disse: para ser honesto, eu nunca pensei que existiria uma culinária tão maravilhosa. É uma abordagem totalmente diferente da francesa, mas é inequivocamente alta gastronomia. Antoine estava animado. Se eu puder aplicar esta técnica à culinária francesa, um prato completamente novo pode nascer. Eu subestimei totalmente o potencial dos vegetais. Quero me dedicar mais seriamente à culinária vegetariana a partir de agora. Marie já estava pensando no currículo educacional. Devemos criar uma aula de cozinha sagrada na escola de culinária. Quero que os jovens chefes franceses aprendam esta técnica e esta filosofia. Jacques ponderava sobre os critérios de avaliação. Eu avaliava outras culinárias tendo a francesa como padrão, o que foi um erro. Cada culinária tem seu sistema perfeito. Quero avaliar com uma perspectiva mais ampla daqui para frente. O mestre Benício estava muito feliz com a reação deles. É a maior alegria para um cozinheiro poder conectar corações através da comida. Não importa a nacionalidade ou cultura, a emoção de comer algo delicioso é universal. Após o almoço, pudemos conversar com o cozinheiro que preparou a comida. Era um senhor auxiliar do mestre na casa dos 70 anos, que cozinhava a cozinha sagrada há mais de 40 anos. Os chefes fizeram perguntas técnicas sucessivas. Pierre perguntou primeiro: como o senhor consegue aquela suavidade na mousse de castanha? O cozinheiro respondeu com calma: o segredo é moer a castanha muito finamente. Continuamos moendo no pilão por mais de 2 horas. A máquina é rápida, mas moer à mão garante a textura mais suave. Antoine ficou surpreso. Moer por 2 horas? Eu não imaginava que se dedicava tanto tempo a isso. O cozinheiro sorriu e respondeu:
Não se pode fazer comida deliciosa sem dedicação. Se pensarmos em quem vai comer, dedicar tempo é natural. Marie perguntou sobre o ensopado de raízes. Pode nos ensinar como fazer aquele caldo? O cozinheiro explicou. Deixamos as ervas secas e os cogumelos de molho na água na noite anterior. Ao aquecer, aumentamos a temperatura lentamente no fogo a lenha. Não podemos deixar ferver para que o umami não escape. Jacques ficou impressionado. Eu não sabia que havia um método de cozimento tão científico e teórico. Tem algo em comum com a teoria culinária francesa, mas é um método mais natural e gentil. O cozinheiro continuou. Cada vegetal tem seu melhor método de preparo. A mandioca é descascada mais grossa e cozida em água salgada. O inhame é esfregado com sal para tirar a baba. Dá trabalho, mas isso realça o sabor original do vegetal. Antônia anotava tudo. Eu não sabia que o pré-preparo dos vegetais era tão profundo. Na França, geralmente deixamos o preparo para os assistentes, mas eu quero tentar fazer eu mesmo a partir de agora. Finalmente, o cozinheiro compartilhou o mais importante. A técnica é importante, mas o mais essencial é o coração. Cozinhar com gratidão, pensando em quem vai comer, este é o tempero mais importante. O desejo de fazer algo delicioso coloca a alma no prato. Todos ficaram profundamente comovidos com estas palavras. Pierre disse em lágrimas: trabalhei como cozinheiro por 50 anos, mas me esqueci de algo tão importante. Eu estava focado apenas na técnica e na aparência e perdi de vista o coração, que é o mais essencial. Marie sentiu o mesmo. Eu pensava apenas em ensinar a técnica aos meus alunos, mas talvez seja mais importante ensinar a atitude do coração. A culinária não é feita só de técnica. Antoine e Jacques refletiram sobre como priorizavam a eficiência e o lucro. Disseram que esta foi uma ótima oportunidade para repensar o verdadeiro significado da culinária. Em seguida, fizemos um passeio pelos arredores do refúgio. Caminhando pela mata bem cuidada e exuberante, os chefes conversavam sobre a experiência do dia. Marie disse, observando um lago: este jardim é como a culinária. Usam a natureza e acrescentam a mão humana para torná-la bela. Pierre concordou. Não há nada supérfluo, mas é tão belo. É a estética da subtração, eu diria. Isso se aplica também à culinária. À noite, fomos apresentados a um ritual de preparo de uma bebida tradicional. Ao entrar no local, todos prenderam a respiração diante da beleza do espaço. Era um ambiente simples, mas esteticamente calculado. Antoine exclamou: tão simples, mas um espaço tão belo existe. A mestra do ritual era uma senhora com mais de 80 anos. Ela preparou a bebida com movimentos muito elegantes e graciosos. Ela explicou que cada movimento tinha um significado, expressando consideração pelo convidado. Ao observar o processo, era possível sentir a alta estética brasileira. Jacques disse: é um tipo de performance, mas não é para se exibir, e sim para servir o convidado. Esta diferença é enorme. E nos foi servido um doce regional. Doce de leite ou compota de frutas de doçura delicada, feito de acordo com a estação, com sabor sutil, muito diferente dos doces franceses. Marie, que também era confeiteira, ficou profundamente comovida com a elegância e a doçura contida. Os doces franceses são muito doces e usam muita manteiga e creme, mas este é muito leve e elegante. É preciso uma técnica altíssima para realçar o sabor do ingrediente e terminar com tanta beleza. O sabor da bebida de ervas também era excepcional. Um umami profundo no amargor e um aroma rico que se espalhava na boca. Era um sabor único, diferente do chá francês. Antoine disse: é a primeira vez que tomo algo que acalma tanto o meu espírito. A mestra explicou: a bebida de ervas tem o efeito de acalmar o coração. Ao se afastar da rotina e tomar um tempo para beber devagar, o que é realmente importante se torna visível. Como vocês trabalham muito, é bom ter um momento assim de vez em quando. Pierre assentiu profundamente. É verdade. Sou apressado pelo restaurante todos os dias e não tenho tempo para sentar e tomar um chá tranquilamente, mas talvez seja este o momento que eu, como cozinheiro, deveria valorizar. Quando o ritual terminou, todos ficaram em silêncio por um longo tempo, olhando para a paisagem. Ficaram maravilhados com a beleza e a harmonia perfeita entre o natural e o humano. Jacques disse que era um valor estético totalmente diferente dos jardins franceses, mas que o havia tocado profundamente. Marie disse: em apenas um dia, minha mentalidade sobre culinária mudou completamente. Fazer algo delicioso é importante, mas aprendi a importância de colocar o coração. Antoine concordou.
A técnica é importante, mas ficou claro que sem a intenção de quem come, não se pode fazer uma comida verdadeiramente deliciosa. Naquela noite, de volta ao hotel, o assunto de todos era apenas a experiência do dia, o sabor da cozinha sagrada, a beleza do ritual da bebida e o respeito do povo brasileiro pela natureza. Eles estavam empolgados com a descoberta de um mundo que não conheciam. Pierre disse: assim que eu voltar para a França, começarei a estudar a cozinha sagrada. Quero incorporá-la ao menu do meu restaurante. Quero que meus clientes conheçam esta culinária maravilhosa. Antoine estava animado. Eu também. Quero criar um menu totalmente vegetariano. Quero que os franceses saibam que pratos feitos apenas com vegetais podem ser tão satisfatórios. Marie já estava fazendo planos concretos. Vou adicionar uma disciplina de cozinha sagrada no currículo da escola de culinária. Quero que os alunos aprendam esta técnica e esta filosofia. Estou pensando em convidar um cozinheiro do Brasil para ser professor. Jacques, como inspetor, pensava em algo ainda maior. Talvez seja necessário revisar os critérios de avaliação do Michelin. Até agora, pensamos com foco na culinária francesa, mas descobrimos que há culinárias maravilhosas como esta no mundo. Precisamos avaliar com uma visão mais ampla. Na manhã seguinte, no aeroporto de Guarulhos, eles me agradeceram. Disseram que a estadia acidental no Brasil havia sido a experiência mais valiosa de suas vidas como cozinheiros. Prometeram voltar para aprender mais profundamente. Eu, como intérprete, fiquei honrado por participar deste maravilhoso intercâmbio cultural. Fiquei feliz que pessoas que inicialmente desdenhavam a culinária brasileira ficaram tão comovidas. Assim que voltaram para a França, os chefes agiram rapidamente. Pierre foi o primeiro. Na semana seguinte à sua volta a Paris, reuniu todos os chefes de seu restaurante e fez um relatório detalhado sobre sua experiência no Brasil. Os chefes estavam inicialmente céticos. Comida tão deliciosa pode ser feita apenas com vegetais? Alguns duvidavam. Mas a paixão de Pierre era genuína. Eles imediatamente começaram a pesquisar a cozinha sagrada, testando novas formas de preparar vegetais. Um mês depois, o restaurante de Pierre lançou um menu vegetariano no estilo cozinha sagrada. Embora adaptado ao estilo francês, ele reproduzia fielmente as técnicas de caldo e preparo de vegetais que haviam aprendido no Brasil. O menu foi um grande sucesso. Os gourmets de Paris ficaram surpresos com o quão satisfatório era um prato feito apenas com vegetais. O restaurante ficou tão popular que as reservas se esgotaram rapidamente e outros chefes vinham para visitar e observar. Antoine também não ficou para trás. Em seu restaurante, ele estabeleceu a quarta-feira como o dia da cozinha sagrada, servindo um menu completo, sem carne nem peixe, apenas vegetais. Inicialmente, ele estava preocupado com a reação dos clientes, mas o resultado foi um enorme sucesso. Foi especialmente elogiado por clientes com foco em saúde. Eles não só acharam delicioso, como também notaram que não sentiam peso no estômago e dormiam melhor. Antoine estudou os benefícios para a saúde da cozinha sagrada brasileira e começou a explicá-los aos clientes. Na Escola de Culinária de Marie, a mudança foi ainda mais profunda. Ela firmou uma parceria oficial com o Refúgio do Axé no Brasil e começou a realizar cursos regulares com a presença de cozinheiros brasileiros. A reação dos alunos superou as expectativas com uma grande procura. Especialmente os estudantes mais jovens, que tinham maior consciência ambiental, demonstraram grande interesse em culinária sustentável e sem carne. Marie estava convencida de que o mundo da culinária estava prestes a mudar. O impacto de Jacques foi ainda maior. Como inspetor Michelin, ele propôs a reavaliação das estrelas para restaurantes de cozinha sagrada. Ele argumentou que estabelecimentos especializados em culinária vegetariana, que antes eram negligenciados, deveriam ser avaliados adequadamente se a técnica e a qualidade estivessem presentes. Esta proposta gerou um grande debate no meio gastronômico. Houve resistência por parte de quem priorizava a culinária francesa tradicional, mas a proposta foi apoiada por quem lia o espírito do tempo. Consequentemente, os critérios de avaliação do Michelin foram revisados para serem mais inclusivos. Ocorreu uma mudança ainda maior. A renomada revista de culinária francesa Le Chef dedicou uma edição especial à cozinha sagrada brasileira. O editor-chefe ficou comovido com as experiências dos chefes e decidiu fazer uma reportagem detalhada. A equipe de reportagem viajou ao Brasil e experimentou a cozinha sagrada no Refúgio do Axé.
O resultado foi uma matéria de 20 páginas que causou um grande choque na culinária francesa. O título do artigo era "O Novo Mundo da Gastronomia Contado pelos Vegetais". O impacto da matéria foi além do imaginado. Chegaram inúmeros pedidos de chefes de toda a França que queriam aprender a cozinha sagrada. Os pedidos a fornecedores de ingredientes brasileiros dispararam, com algas, cogumelos nativos e até mesmo tipos específicos de farinha de mandioca ficando esgotados. Houve mudanças nas escolas de culinária também. Não apenas a escola de Marie, mas outras escolas em Paris também criaram novas aulas de culinária brasileira. O curso de técnicas de cozinha sagrada se tornou muito popular e a procura por vagas era imensa. A mentalidade dos jovens chefes mudou. Alunos que antes aprendiam apenas técnicas tradicionais francesas, agora se dedicavam ativamente a aprender a culinária de outros países. O interesse pela culinária asiática, africana e especialmente latino-americana aumentou. Houve também um efeito inesperado, a atenção do setor agrícola francês. Com o aumento da demanda por vegetais, especialmente os orgânicos, o interesse cresceu. Alguns agricultores chegaram a viajar ao Brasil para aprender técnicas de agricultura sustentável. A preocupação com a saúde também foi impulsionada. Obesidade e doenças crônicas eram problemas sociais na França e os benefícios para a saúde da cozinha sagrada começaram a ser notados. Alguns médicos começaram a recomendar a cozinha sagrada aos seus pacientes. 6 meses depois, recebi a notícia inesperada de que os chefes queriam visitar o Brasil novamente. Desta vez, seria uma viagem em grupo, trazendo suas famílias e aprendizes. Aceitei o trabalho de guia com prazer. Quando nos reencontramos no aeroporto, a expressão deles era totalmente diferente da primeira vez. Pareciam felizes, como se estivessem voltando para casa. Desde o momento em que pisaram em Guarulhos, olhavam ao redor com nostalgia. Pierre havia trazido a esposa e os 2 filhos. Foi emocionante ver ele explicando detalhadamente à esposa a experiência de 6 meses atrás. Seus filhos, interessados em culinária, queriam aprender seriamente a cozinha sagrada no Brasil. Antoine estava acompanhado de 3 colegas chefes. Como ele havia se tornado famoso por servir a cozinha sagrada em seu restaurante, os colegas ficaram interessados. Todos vieram com a intenção séria de aprender. Marie trouxe seus 2 netos. Eles eram adolescentes e queriam ser chefes no futuro. Disseram que ouviram de sua avó sobre a maravilha do Brasil e sempre quiseram vir. Jacques estava com a esposa e 2 colegas do Michelin. O interesse pela cozinha sagrada havia aumentado dentro da Michelin e a visita era parte de uma investigação formal. Desta vez, planejamos uma viagem de uma semana explorando São Paulo e Minas Gerais. No primeiro dia, revisitamos o querido Refúgio do Axé. O mestre Benício e a comunidade ficaram muito felizes com o retorno deles. Nesta visita, eles puderam aprender a cozinha sagrada de forma ainda mais profunda e até experimentar o cozimento prático. Os novos integrantes do grupo passaram pelas mesmas fases de ceticismo, surpresa e, finalmente, comoção. O filho de Pierre chorou na primeira mordida. Eu não sabia que existia uma comida que toca tanto o coração. A filha estava igualmente comovida. Eu entendi por que meu pai ficou obcecado pela pesquisa nos últimos 6 meses. Eu também quero aprender esta técnica quando voltar para a França. Os colegas chefes de Antoine ficaram completamente fascinados. Um deles, que havia se especializado em culinária de carne por 50 anos, disse que passaria a se dedicar seriamente à culinária vegetariana. Os netos de Marie, por serem jovens, se adaptaram rapidamente. Conseguiram meditar bem e aprenderam rapidamente o ritual da bebida. A avó os observava com orgulho. Os colegas de Jacques, como inspetores da Michelin, analisaram os pratos detalhadamente. Avaliaram a perfeição técnica, a originalidade e o uso dos ingredientes. A conclusão foi que os pratos definitivamente mereciam estrelas. Nesta estadia, visitamos lugares que não havíamos visitado antes. Experimentamos a cozinha sagrada em outros retiros, provamos pratos regionais de diferentes biomas e visitamos mercados de produtos frescos para ver os ingredientes. Em todos os lugares, eles estavam ansiosos para aprender a seleção de ingredientes, o uso de utensílios, as técnicas de montagem. Eu, como intérprete, estava impressionado com a sua sede de conhecimento. Em São Paulo, organizamos um encontro de intercâmbio com jovens chefes brasileiros. Foi uma grande oportunidade para chefes da França e do Brasil compartilharem técnicas. Havia barreiras linguísticas, mas a paixão pela culinária era comum e eles se comunicavam bem com gestos.
O que me impressionou foi que os jovens chefes brasileiros queriam aprender as técnicas francesas, enquanto os chefes franceses queriam aprender as técnicas tradicionais brasileiras. Foi um verdadeiro intercâmbio cultural recíproco. Em Minas Gerais, também nos encontramos com artesãos tradicionais, ceramistas, fabricantes de utensílios de madeira e de cestaria. Ouvimos as histórias de artesãos de diversas áreas. O que todos tinham em comum era o respeito pelo trabalho manual. Pierre estava comovido. No Brasil, tanto na culinária quanto no artesanato, a técnica e o coração do artesão são valorizados. Na França, respeitamos a técnica, mas não valorizamos tanto a espiritualidade. Antoine sentiu o mesmo. A atitude de aperfeiçoar uma única coisa é maravilhosa. Quero aprender esse espírito de artesão como cozinheiro. Na última noite, em um hotel em Minas, fizemos uma festa de despedida. Recebi palavras de gratidão de todos, mas eu estava ainda mais grato. Foi a melhor experiência da minha vida como intérprete poder participar de um intercâmbio cultural como este. Pierre falou em nome do grupo. Há um ano, quando fomos forçados a vir para o Brasil, pensei honestamente que era um inconveniente, mas agora agradeço de coração aquele evento inesperado. Isso mudou nossas vidas como cozinheiros. Antoine continuou. Não aprendemos apenas técnicas no Brasil. Aprendemos a atitude perante a culinária, a gratidão pelos ingredientes, a consideração pelos clientes. Foi tudo um grande aprendizado. Marie falou emocionada. Estou muito feliz por ter proporcionado aos meus netos a experiência da maravilha do Brasil. Tenho certeza de que esta experiência terá um grande impacto em suas vidas. Jacques concluiu. O que aprendemos no Brasil, queremos transmitir ao mundo. Vamos expandir a compreensão e a amizade além das fronteiras através da culinária. De volta à França, os chefes provocaram mudanças ainda maiores. O restaurante de Pierre contratou formalmente um chefe brasileiro. Um dos jovens chefes que conhecemos em Minas veio para a França para treinar. Antoine abriu um novo restaurante especializado em culinária brasileira. Era um restaurante de culinária francesa criativa, totalmente baseada na cozinha sagrada. Desde o primeiro dia foi um grande sucesso. Tornou-se o assunto da cidade, entre os gourmets de Paris, e uma reserva quase impossível de conseguir. Na Escola de Culinária de Marie, começou um programa de intercâmbio acadêmico com o Brasil. Estudantes franceses aprendiam no Brasil e estudantes brasileiros aprendiam na França. A compreensão mútua das culturas culinárias dos dois países se aprofundou e novas possibilidades culinárias nasceram. Por iniciativa de Jacques, uma nova categoria foi adicionada ao Michelin, culinária sustentável e saudável. Restaurantes baseados na cozinha sagrada e na culinária de ingredientes da terra passaram a ser avaliados de forma justa. Isso teve um impacto significativo na culinária mundial. Houve um movimento ainda maior. Foi estabelecido um centro cultural brasileiro em Paris e dentro dele uma instalação onde se podia aprender a cozinha sagrada de forma autêntica. Cozinheiros do Brasil eram convidados regularmente para ministrar workshops. Este impacto não se limitou à culinária. O interesse dos franceses pela cultura brasileira em geral aumentou. Aulas de capoeira, artesanato e música se tornaram populares. O número de estudantes de português disparou e o intercâmbio cultural entre os dois países se intensificou. Eu também experimentei uma mudança inesperada. Uma revista de culinária francesa me pediu para escrever uma série de artigos sobre a culinária brasileira. Passei a escrever uma coluna mensal sobre a cultura alimentar brasileira. Fico muito feliz por poder transmitir a maravilha do Brasil desta forma. Além disso, houve mudanças na distribuição de alimentos. A exportação de ingredientes brasileiros para a França aumentou drasticamente. Ervas, castanhas e farinhas nativas começaram a ser vendidas até mesmo em supermercados comuns. Atualmente mantenho contato regular com os chefes. Eles enviam fotos de novos pratos que criaram e relatórios sobre o vezes da culinária brasileira na França. O que me deixa mais feliz é que eles visitam o Brasil todos os anos. Embora seja agora uma viagem totalmente particular, eles sempre voltam alegres, dizendo que há novas descobertas a cada vez. Eles experimentam as estações brasileiras e desfrutam da culinária sazonal. Pierre completou 77 anos este ano, mas ainda está ativo em seu restaurante. As técnicas da cozinha sagrada que aprendeu no Brasil tornaram-se um elemento importante em sua culinária. Dizem que os clientes avaliam que seus pratos ganharam mais profundidade do que antes. O restaurante de Antoine se tornou um dos mais difíceis de reservar em Paris. Sua culinária única, que funde a francesa e a cozinha sagrada, atrai muitos chefes para aprender.
Marie completou 80 anos, mas ainda é diretora da Escola de Culinária. O programa de intercâmbio com o Brasil é um grande sucesso, servindo como ponte para jovens chefes dos dois países. Seus netos dizem que querem estudar culinária no Brasil no futuro. Jacques se aposentou do Michelin, mas ainda trabalha como crítico gastronômico. Ele continua a divulgar a maravilha da culinária brasileira para o mundo e o interesse pela culinária brasileira aumentou em muitos países. Minha própria vida mudou drasticamente através desta experiência. De simples intérprete, me tornei uma ponte para o intercâmbio cultural França-Brasil. Atualmente, apoio muitos chefes franceses que visitam o Brasil como intérprete especializado em culinária. Quase todos os meses, chefes franceses vêm ao Brasil para aprender. Inicialmente eram indicações de Pierre e seus colegas, mas agora se espalhou por boca a boca e recebo pedidos de diversos chefes. A vontade de aprender desses chefes é notável. Mesmo em uma estadia de uma semana, eles absorvem uma quantidade surpreendente de conhecimento. E eles sempre dizem: quero voltar ao Brasil, quero aprender mais profundamente. É uma grande alegria para mim ver o sucesso deles na França, usando as técnicas e o espírito que aprenderam no Brasil para continuar criando pratos maravilhosos. Trabalhei como intérprete por 15 anos, mas nunca houve um trabalho tão significativo. A amizade que começou com um encontro acidental se transformou em um intercâmbio cultural tão grande. Experimentei em primeira mão a maravilha de como a compreensão e a amizade podem nascer além das fronteiras através da culinária. Ainda me lembro daquele dia de emergência em Guarulhos. No início pensei que seria um problema, mas hoje vejo aquilo como o maior presente da minha vida. Talvez tenha sido uma fatalidade disfarçada de coincidência. Continuarei a transmitir a maravilha do Brasil a muitos franceses. E como ponte entre o Brasil e a França, desejo contribuir para o aprofundamento do intercâmbio cultural entre os dois países. A culinária não é apenas comida, é cultura, é coração, é expressão de amor. O desejo de fazer algo delicioso e de alegrar quem come é comum, não importa o país. É por termos este coração em comum que a amizade além das fronteiras nasce. A história de hoje termina aqui. Os 12 mestres da culinária francesa foram forçados a fazer um pouso de emergência no Brasil, experimentaram a cozinha sagrada em um refúgio em Minas Gerais, tiveram seus valores completamente transformados e trouxeram uma revolução à culinária francesa. O que vocês acharam? Por favor, deixem comentários de apoio aos nossos protagonistas. Se gostaram desta história, deixem um like e se inscrevam no canal. Obrigado por assistirem.